Boa tarde a todos. Venho aqui primeiramente cumprimentar as avaliadoras dessa apresentação, que são as nossas tutoras. Nossa tutora presencial, Cíntia Silva Pereira. Nossa tutora à distância, Railde da Glória Fernandes. Venho também aqui cumprimentar os nossos colegas de curso que, porventura, venham assistir essa apresentação. E os demais funcionários e profissionais do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que têm acesso a esse material e a esta apresentação. Ok? Vou tentar aqui ser o mais objetivo e conciso possível, né? Já que o nosso tempo é curto, e pretendo apresentar todo o processo do meu projeto de intervenção, né? E o que foi feito dele. Vamos lá. Como vocês estão vendo aí, gente, o título e o objetivo do meu trabalho foram os desafios da história quanto à educação contemporânea. Basicamente, é aqui no Polo de Jequitinhonha, onde a gente pretendeu desenvolver o trabalho, eu, como professor do ensino médio de ciências humanas, queria demonstrar, queria perceber, avaliar quais são os desafios atuais da história hoje em dia com relação ao ensino infantil. Né? A gente trabalha com alunos mais velhos e desde o início da faculdade de pedagogia foi uma proposta que eu tive de tentar avaliar como esses alunos começam na escola para eu perceber como eles chegam até mim no ensino médio. Né? E esse foi meu objetivo principal. Nós temos aqui como público-alvo alguns personagens. Né? Nós temos os alunos que participaram diretamente desse projeto de intervenção, que foram os alunos do 4º ano do ensino fundamental, as famílias desses alunos que participavam das reuniões pedagógicas, os supervisores pedagógicos que acompanharam o processo, né? Bem como eu, que fui o pesquisador desse processo, desse projeto, e as tutoras que me acompanharam de perto e um pouquinho mais de longe, né? Atuando nessa pesquisa. A gente pode falar, gente, nessa nossa introdução do projeto, que a história é muito importante no processo educacional do ensino infantil, porque é ela que vai dar uma visão de mundo, vai dar um senso crítico para essas crianças. Então, acompanhar esse cotidiano escolar, observando ali os alunos do 4º ano, me fez perceber quais são os instrumentos, quais são essas ferramentas que levam esses alunos a buscarem um tipo de visão sobre o mundo lá fora, sobre a nossa cidade, sobre o próprio conceito de interação dentro da escola. E eu queria ver como a história, que é ensinada hoje no mundo contemporâneo, poderia contribuir para esse processo tão importante depois para as pesquisas educacionais, né, para as criações pedagógicas. E aí, meu projeto de intervenção se baseou basicamente nesse fundamento. Avaliar qual é esse interim, qual é esse momento em que as crianças se ligam no que acontece ao redor delas, né? Ao redor do mundo que as cativa. Como objetivo geral, eu tive a busca de contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem em história, né? Através tanto de um processo de avaliação contínua, de atividades, de provas, né? De trabalhos avaliados e essa visão de mundo contextualizada. Meu objetivo principal era observar como a contextualização de histórias, de reportagens, de notícias interferiam na vida e na visão dessas crianças. Como objetivos específicos, eu tinha o adquirir a competência na leitura e na escrita, através dos conteúdos históricos. Então, é aquele processo de interdisciplinariedade, né? Como é que português, a leitura, a escrita dessas crianças estão começando ali o processo escolar, interferem na visão de mundo, né? Um bom escritor, um bom leitor, ele vai estar à frente dos outros nesse processo, e eu queria observar e comprovar isso. Despertar o senso crítico, né, como professor de filosofia e sociologia, era um dos meus principais objetivos, né, se não o maior. E também planejar as atividades avaliativas contínuas, né? Perceber quais eram as mais adequadas, quais porventura seriam as inadequadas para essas crianças despertarem todos esses sentimentos. O problema, eu coloquei aqui 2 problemas básicos, né? O primeiro, como ligar o ensino de história à preocupação com o presente e o futuro que esses alunos podem experimentar, né? Qual a ligação que eles fazem desse processo, né?
entre avaliar o que aconteceu no passado, perceber a realidade que a gente vive no presente e as previsões, as noções que se tem do que se esperar para o futuro, né? E o outro problema, que segue a sequência do primeiro, seria como os alunos se relacionam com esses meios tecnológicos apresentados na atualidade, né? Esse foi um desafio muito grande que eu enfrentei nesse processo do projeto de intervenção, porque basicamente eu queria ver, primeiro, o acesso que tem, né, quantitativamente, qual a condição, qual a quantidade de alunos que tem acesso a esses meios tecnológicos, que são muito importantes para o ensino da história, e depois qualitativamente, né? O que eles assistem, o que eles buscam, o que eles pesquisam com esses meios tecnológicos. Eles vão se inserir nesse processo histórico de forma adequada ou vão buscar coisas que não têm muito sentido, né? E eu acho que eu atingi a solução desse problema, desses dois problemas. Vamos lá. Com relação ao meu plano de ação, né? Esse trabalho em sala de aula partiu com um eixo norteador de entender a visão de mundo dessas crianças. Então, basicamente, eu usei o plano de ação baseado no mostrar o acesso aos meios tecnológicos e depois tentar fazer com que eles fossem protagonistas desse processo. Então, em alguns momentos em sala de aula, a gente levou para eles retroprojetores, levou o acesso à internet através de YouTube, principalmente, né, que é o principal canal de vídeos, e depois eles tinham que reproduzir. Nessa reprodução, eu tentei dar a eles o acesso, né, e aqueles que já possuíam, a instrumentos mais básicos que eles poderiam possuir, né, que seria o celular e o tablet. E nesse segundo momento, eles teriam que, com esses instrumentos que eles já têm noção, já trabalham diuturnamente, que eles pudessem criar sua própria história. Então, eles viram alguns vídeos, viram algumas reportagens e depois tinham que reproduzir aí de acordo com a visão deles. Eles eram protagonistas do processo, né? Com relação aos procedimentos metodológicos e resultados, né? Eu usei uma abordagem histórico-interacionista, né? E quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo. Eu tentei fazer com que essa intervenção, esse projeto de intervenção, não fosse uma regra absoluta, mas sim construir uma análise a partir desses dados que foram coletados, né? E com relação aos resultados que eu alcancei, eu imagino que as ferramentas que eles utilizaram fez com que a noção deles de conhecimento ganhasse vida, né? Eu percebi muitos alunos com um senso crítico adequado, com a visão de mundo até acima da média, né? E deu para perceber que eles, se continuarem nesse ritmo, né, usando a tecnologia de forma adequada, vão usar em benefício do conhecimento, que talvez esse seja o grande desafio do século XXI, né? Você apresentar qualidade com quantidade. Você dar os meios tecnológicos, os instrumentos para eles e que eles possam utilizá-los de maneira a realmente, verdadeiramente conseguir o conhecimento. Então, nesse ponto, eu acho que os resultados que eram esperados foram alcançados, né? As crianças de hoje, elas são muito mais capazes de interagir, se relacionar e conseguir bons resultados com os meios tecnológicos, principalmente em história, do que as crianças do passado. Vamos lá. Com relação, gente, às minhas considerações finais, eu considero que a experiência foi extremamente válida e muito enriquecedora para mim. Porque, basicamente, eu convivi num mundo que não era o meu mundo específico, né? O meu mundo específico são os adolescentes para jovens, os adultos no EJA, e eu pude ter contato com essas crianças menores e entender que elas também são sujeitos de direitos, que elas têm muito a oferecer, né? Têm ideias muito interessantes. E isso é o que mais me chamou a atenção, né? A maioria das vezes dos adultos, acho que criança não sabe o que fala, não sabe o que pensa, não deve ser ouvida, né? Também conheci profissionais muito capacitados, muito interessados em fazer o que é melhor para essas crianças, né? Em ensinar o que é certo. E isso me fez acreditar num mundo melhor, né? Com tantos problemas, a gente entender que o mundo ainda tem jeito, essas crianças podem produzir um mundo melhor nas próximas gerações. Em relação aos agradecimentos, né, para acabar, porque o nosso tempo é muito curto, eu primeiro queria agradecer a Deus, né, por me amar mesmo nos momentos que eu não atendia ao seu chamado e, de maneira muito especial,
Agradecer às tutoras aí, Cíntia e Railde, pelo trabalho incansável, pelas palavras nos momentos oportunos, né? Por sempre tentar fazer a gente produzir o melhor, entender a realidade que a gente estava passando, né? Agradeço muito e vamos encerrando o nosso trabalho aqui. Quero agradecer imensamente a todos. Estamos juntos e que tudo dê certo nesse momento de pandemia. Muitos abraços.